Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Irmão, estava violento demais, não estava? Meu Deus do céu, um negócio desse eu topo, viu, irmãos? Eu falo para ele, pega eu, Espírito Santo. Tem coisa melhor do que a presença, irmãos. Oh, meu Deus. Todos encontraram Marcos capítulo 10, versículo 46. Amanhã, segunda, terça e quarta, Leandro, Adri, é isso? Segunda, terça e quarta. Adriana, segunda, terça e quarta. Segunda e terça. Desculpa, segunda e terça. Nós ainda temos. Amanhã eu estarei ministrando. Sou eu amanhã? Amanhã nós estamos na penúltima. Não era eu, não? Era, agora é. Não, mas bicho, nós negociamos esse negócio. Amanhã eu estarei ministrando na penúltima aula da Kingdom College, o segundo step da faculdade do reino. Querido, você que não fez ainda, deixa eu te falar, você não tem noção do que você está perdendo. Você não tem noção do que você está perdendo. Nós acreditamos que Deus está, escuta, nós participamos, ajudamos a liderar dentro de algumas temporadas, algumas coisas no Brasil. Mas eu confesso, irmãos, eu acredito no avivamento genuíno, aquele que acontece na fruta, na mesa, dentro de casa. Ninguém segura esse avivamento. Ninguém segura esse avivamento. Aquele que o profeta que escreveu o último livro antes do período interbíblico, que foi Malaquias, que no capítulo 4 Malaquias vai falar sobre esse período. E Malaquias vai dizer que esse período será como o tempo de Elias. Mas nesse tempo, ele identifica esse tempo. Não é na maneira como nós queremos identificar se Donald Trump é o Cross, se ele é o anticristo, se ele é... Não. Enquanto nós estamos olhando para esse cenário, nós estamos perdendo a revelação. Nós não temos que olhar para o homem, nós temos que ter os nossos olhos em Israel. Amém? E a Bíblia diz que nesse tempo, o coração dos pais se converteriam aos filhos e dos filhos aos pais. Ninguém segura uma sociedade, queridos, ela só se torna uma sociedade relevante no seu tempo. Escuta isso. Se esse ambiente de fruta, de discipulado, de compartilhamento estiver acontecendo dentro de casa, se estiver acontecendo conversão entre pais e filhos e pais, ninguém segura isso. Eu vou repetir, ninguém segura isso. Por quê? Porque o diabo não tem o que fazer. Ele vira o capeta uma hora dessa. Por quê? Lembra do Egito? Deus, para libertar uma nação da escravidão, Deus não falou para eles irem para dentro de uma pirâmide. Deus não falou para eles irem para dentro de um estádio. O Senhor disse: adquiri o cordeiro dia 10 de Nissan e entrai para dentro das vossas casas e ficai aí até o dia 14. Eu acredito que nós já estamos no dia 10 de Nissan. Nós já estamos entendendo que o segredo é levar o cordeiro para dentro de casa, mas o dia 14 já está bem pertinho, amém? Então, irmãos, nós acreditamos nesse processo de fruta, de discipulado. Agora na Califórnia, todos os maiores líderes globais entenda por favor, de relevância na construção de pessoas, ninguém mais está investindo em temporadas de grandes concentrações. Mas teve a Million Woman agora em Brasília. Sim, mas é porque já estava numa agenda. Mas a próxima agenda após a Million Woman no Brasil já é a janela 1040. Cindy Jacobs já tem. Cindy Jacobs, que sempre investiu em temporadas de grandes concentrações.
Cindy Jacobs está investindo 100% do seu ministério no Irã. E já tem 1.080 casas de oração dentro do Irã. Irmãos, alguém está fazendo alguma coisa, amém? O Low Engel, que esteve conosco agora no Milhão Uma, está investindo na Europa. Sabe como? Sabe como que ele está investindo na Europa? Em small groups, pequenos grupos, Hafruta. Os maiores líderes que têm desenvolvido um trabalho exponencial na África, já não estão mais investindo naquelas poderosas concentrações de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Eles já estão investindo em 1 milhão de pessoas dentro de pequenos grupos. Nós estamos trazendo um apóstolo da China. Ele já plantou 340 igrejas na China. Nós tivemos com ele na Califórnia. Um profeta de alto nível, daqueles que vivem escondidos. Vivem escondidos. Semelhante o meu amigo, pastor e profeta Ismael. Que honra, Ismael, te receber aqui. Você e a Paula, eu queria que vocês colocassem de pé para a igreja receber vocês. Queridos, que vocês aplaudissem o Senhor pela vida desse homem. No final, vou te chamar aqui para você orar pela igreja. Ismael Nascimento, é isso, Ismael Nascimento. Eu tive a oportunidade de conhecer num momento tão bom. Nós estávamos, foi a Naíma, né? A Naíma foi a ponte. A Naíma sempre é ponte para alguma coisa, né, irmão? Como o ministério da Naíma flui em questão de ser ponte. E nos conectou em um tempo. Tivemos eu e a Adriana e a Naíma, estivemos com ele. Na casa dele foi um momento muito poderoso. Eu louvo a Deus porque em meio a um tempo pós-moderno, onde profetas se alimentam de informações para a alma, nós ainda temos profetas legítimos que estão falando na terra aquilo que eles estão vendo no céu. E eu louvo a Deus porque Deus tem levantado homens como o Senhor na nossa nação, que eu sei que o Espírito Santo usa para falar a tantos líderes globais. E eu acredito que vir a Goiânia parece não fazer sentido muitas coisas, mas eu tenho a certeza que Deus está preparando o Senhor para uma nova estação bem diferente. O Senhor só precisa estar com o coração do Senhor preparado. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Olha para quem está perto de você e diga o que você não vê. Do jeito que você falou, você não vê nada, irmão. Não, fala para ele, aquilo que você não vê, você não declara. Diga para ele, você fala, não precisa existir para você ver. Fala para ele, isso é lógica. Fala, isso é razão. Isso é Grécia. Diga, a fé te faz enxergar mesmo não existindo. Eu acredito que tem solteiros que já viu a esposa sentada do lado dele hoje. E vieram para Jericó. O texto original tem um ponto. O versículo começa. Esse também. E vieram para Jericó. Ponto. Chegaram em Jericó. Havia uma parada em Jericó. Eu acredito, se tem uma parada, presta atenção nisso, se tem uma parada em Jericó, é porque Jericó estava na rota da missão. Quando você para, escuta isso, quando você para, e isso não está na rota da missão, você vai perder tempo neste lugar. A dificuldade de termos clareza sobre a missão que nós precisamos empreender é porque a nossa mente, influenciada por uma cultura pós-moderna, tem roubado de nós a verdadeira revelação do reino de Deus. Escuta,
Jesus, quase, minimamente, Jesus pregou, falou sobre salvação. Você não vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar mínimos textos sobre salvação. O que Jesus mais pregou, primeiro, o reino. O foco dele, escuta, o foco não era salvação. O foco era anunciar o evangelho das boas novas do reino dele. A salvação é apenas a porta de entrada do reino. É apenas a porta de entrada. O que Jesus, então, o que nos faz perder tempo nas nossas jornadas? Primeiro, não ter clareza do que é o reino de Deus. Porque é impossível, e eu te provo na Bíblia. Quando eu falo te provo, não é no sentido de, por favor, é com muito zelo. É impossível, escuta, é impossível entender o reino, ou seja, entender o que Jesus ensinava, se nós não mudarmos a nossa mentalidade. E no Brasil temos um mega problema, porque nós emocionado demais. Nós amamos emoção, nós amamos tendências, nós amamos coisas novas. O som novo, tudo que é novo pega o coração do brasileiro. Por quê? Isso é uma influência cultural. O que Jesus mais ensinou na Bíblia, através da palavra, foi o reino. A segunda coisa que Jesus mais pregou foi sobre arrependimento. Por quê? Porque sem arrependimento é impossível mudar a nossa mentalidade. Arrependei-vos, metanoia, mudança de mente, isso é mindset. Arrependei-vos porque está próximo o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Quando Jesus disse arrependei-vos porque está próximo de quem não entendeu. Porque quem se arrependeu, entendeu, mudou a mentalidade, e agora o reino não está próximo dele, o reino está dentro dele. Alguém já mudou, amém? Alguém já se arrependeu, está entendendo? Escute, Jesus, o que ele mais ensinou foi sobre o reino. Nada se compara ao reino dele. Vou repetir, nada se compara ao reino dele. No Brasil nós estamos com a onda de mega church, louvado seja Deus, igrejas que crescem. Na década que as igrejas mais estão crescendo no Brasil, mais cresce a corrupção, mais cresce a prostituição, mais cresce a pornografia, mais cresce o roubo, mais cresce a violência. Como pode a igreja crescer e todas essas taxas crescerem? Então nós não estamos experimentando avivamento. Estamos experimentando uma bolha, um hype, um tempo. Porque, queridos, o evangelho do reino, ele transforma a pessoa de uma forma tão poderosa, que quando ela se arrepende e ela entende, ela já passa a viver na terra da mesma forma que ela vai viver na eternidade. Você vai entender, irmão. Logo, se nós, o cidadão goiano, porque aqui no estado de Goiás, se nós mudarmos a nossa mente, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, sabe o que vai acontecer? Não é as nossas igrejas que serão cheias, a cidade será cheia da glória do reino. Algo que tem sabotado a nossa vida dentro de nós, é porque não estamos tendo clareza do que nós temos que empreender nessa cidade, no estado, no Brasil e nas nações.
Porque nós não estamos entendendo, irmãos, que é sobre um reino, não é sobre vir à igreja no domingo. Não entendendo com clareza o reino de Deus, nós estamos parados em Jericó, o lugar onde não deveríamos estar parados, onde deveríamos fazer passagem. Vieram para Jericó, eles chegaram em Jericó. Já preguei em Jericó várias vezes, irmãos. Hoje à tarde, eu estava vindo da Bahia, dentro do avião, Deus começou a falar comigo sobre essa palavra, e eu comecei a meditar nisso. Eu sempre tive dificuldade com Jericó, porque terra difícil, irmãos. Teve uma época, teve um ano que 2012, 13, 14, saímos do nosso ônibus de Jericó para Jerusalém, fazer o trecho que a Bíblia está falando aqui. Nosso ônibus pegou fogo, travou, quase morremos incinerados, 52 pessoas. Um ônibus nunca pegou fogo em Israel, tinha que ser com os goianos, irmão. Eu falei, Deus, meu passei raspando aqui, hein? O exército, irmãos, virou um ambiente de guerra, porque Jericó é totalmente tomado por palestinos, é um território de palestinos. 0,5% apenas de Jericó é cristãos. Então o exército imaginou que poderia ter sido uma tentativa, e nós envolvidos nisso, irmão, com que pode acontecer. Mas descobriram, cientistas, tudo é muito rápido em Israel. Em 24 horas não tinha nem marca de fogo na estrada, porque Israel é assim, quando chega o percalço, o prejuízo, o problema, em 24 horas limpa tudo, se organiza, e alguém que passa lá nunca vai ver que um prejuízo aconteceu ali. Como que você está, irmão, administrando seus prejuízos? Joga um sorrisão para cima aí e já fala para Jesus, eu estou top hoje, Jesus, porque hoje está tudo novo. Seu amém, irmão, me dá uma vontade de voar aqui. Está amando demais esse prejuízo, irmão. Está relacionando demais com esses problemas. Resolve isso e parte para o novo, amém? Então não entender o reino nos faz não entender a missão no qual o Senhor nos chama. Ah não, mas é porque eu preciso descobrir o meu propósito. Irmão, seu propósito morreu nas águas do batismo. Não corra atrás daquilo que está morto, porque aquilo que está morto não vive mais. Alô? Para de ficar se alimentando demais dessas coisas que só está intoxicando você. Se alimente da verdade, se alimente da palavra de Deus. As técnicas enchem a sua mente de performance. A palavra enche você de autoridade e governo. Pararam em Jericó, ponto, saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Fizeram uma parada e já e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi. Se você observar, quando você vai ler a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, quando a Bíblia vai falar de alguém, você pode observar que as narrativas sempre falam do pai primeiro. Quem já observou isso? Quem já observou isso? Esse negócio de paternidade é coisa séria, irmãos. Se você olhar para o texto que acabamos de ler, não tem o nome desse cara. Alguém prega dizendo que ele chamava Bartimeu. Não, ele não chama Bartimeu. A Bíblia não fala do nome dele. Timeu. Se você ver, Timeu era o nome do pai. Bar é a palavra hebraica para filho. Bar é a palavra hebraica para filho. O nome dele não está na narrativa do Evangelho. A Bíblia fala sobre o pai dele. Quem é o seu pai, irmão? Quem é o seu pai espiritual? Meu pai está ali, cabecinha branca, 83 anos na fita, pronto. Está ali.
Escuta, quem é seu pai? Quem é que escuta o seu coração? Quem é que direciona você? Ou nós estamos como aqueles evangélicos cheios de sina, pastor não me liga. Irmãos, eu quero te desafiar, caminha 20 dias conosco só. Por favor, irmão, pega 20 dias de férias, vamos tirar férias conosco, né? Irmão, vamos tirar férias. Eu falei, pastor John, o senhor nem dorme mais. Vamos tirar férias, irmão. 20 dias só. Para você entender como é a vida de um pastor, quantas horas nós dormimos. E quantas vezes, aquele pouquinho de hora que nós vamos dormir, nós estamos com os nossos joelhos dobrados, orando por alguém, clamando por alguém. E Jesus, filho de Davi, presta atenção, a Bíblia fala, ouvindo, aqui ó, um cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele é cego, mas ele não quebra princípio. A questão de quebrar princípio não é visão, é coração. Ele é cego, mas ele tem coração. Com a mesma narrativa que fala sobre ele, ele fala sobre Jesus. Jesus, filho de Davi. Ah, mas Jesus era filho de José. Peraí, ele era cego, mas ele sabia quem era Jesus. Porque todo mundo está enxergando e ninguém está vendo que ele é o Messias. O cara é cego, está mendigando e sabe quem está se aproximando. Porque não é por informação, é por aproximação. Ei, não é por informação. Você não vai conhecer o Espírito Santo tendo informação, nenhum culto através de uma mensagem. Você vai conhecer Deus em Cristo, se relacionando com o Espírito Santo de Deus. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Ele o quê? Ele o quê? Deixa eu te falar, ele era cego, mas andava na revelação. A palavra clamar, escuta isso, a palavra clamar em hebraico, está ligada à mesma palavra, elas têm dois significados. A mesma palavra chamou, de chamar. A palavra chamou, em grego, é kalel, e é gritar em alta voz. Deus, escuta isso, quando você foi formado, Deus gritou o seu nome em alta voz. Ah não, irmão, você tem problema com seu nome? Só pode, irmão. Você acha seu nome feio? Só pode, irmão. Quando te falava Geraldo, tinha que falar presente. O Geraldo falou que deram, não posso falar não, Geraldo. Imagina, Geraldo, presente. E lá nos Estados Unidos, no high school, I am here. Falava baixinho, batia, nem eu escutar ele. Escuta, quando Deus chamou você, Ele chamou o seu nome em voz alta. Tem gente que ainda está com problema com o nome. Ele chamou o seu nome em voz alta. Ele chamou o seu nome em voz alta, irmão. E por que você anda aí nessa cabisbaixo? Tem gente que acha o nome feio, se acha feio. É muita feiura para um elemento só. No dia que você estiver depressivo, estiver achando meio feio, como que vai, pastora Norma? Vai no espelho e faz o quê? Pegou ou não pegou, irmão? Vai para o espelho e fala: Norma, bora, reage. E ela já pega aquele cabelo ali, mocinho, já dá um... Como que é o nome daquele negócio? Laquete. Moça, ela se transforma. Tem dia que ela vai daqui para lá, para Brasília, ela está indo
parecendo uma missionária. Ela entra no banheiro lá da Laide. Quando ela sai igual uma conferencista. Eu falo, que é isso? Um dia desse até eu entrei, pegou aquele, como que é o nome? Laquei, ela foi no meu tupete assim, e irmão, 15 dias ele aguentou a bronca. Que era para me entender, não é para se sentir feio daqui para 15 dias. E Jesus parando, aí ele gritava, ei, o cego está usando na terra a mesma legislação do céu. Quando Deus fez você, Kalel, Ele gritou seu nome em alta voz na eternidade. Mas para voltar para lá, precisamos de Jesus, por causa desse nome que nós não conhecemos, mas que foi dito em alta voz na eternidade. Escuta, ele é cego, mas ele conhece a palavra. Escuta, ele usou a mesma legislação da eternidade, ele usou com Jesus, dizendo, gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu te falar, o céu não quebra princípio, mas responde de imediato a mesma legislação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde? Na terra, assim como ela é nos céus. A mesma legislação que Deus usou para criá-lo, Ele usou para que o milagre dele acontecesse. Jesus parando disse que o chamassem. Jesus foi até o cego? Jesus foi até o cego? Não, irmãos, peraí, lá não tinha piso tátil não, irmão. Tátil? Jesus chamou o cego, porque quando Ele te chama, enxergando ou não enxergando, você não vai, você já está na presença. Então você passa a ser conduzido por esse milagre. Escuta, Jesus não foi até o cego, Ele mandou o cego, Ele chamou o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo. Tem de o quê? Dá uma olhada assim, assim, irmão, desconfiadamente para quem está do seu lado, vê como que está o ânimo dele aí, irmão. Pelos olhos, olha dentro dos olhos dele, que você sabe como que está o ânimo dele. Não, fala para ele, fala, deixa eu ver, irmão. Primeira coisa que ele falou, tem de bom ânimo. Ei, macho, tem de bom ânimo. Os homens dos últimos dias dessa nação precisa ser os homens mais violentos da história de toda a igreja. Homens cheios do Espírito Santo. Você está do lado do mar desanimado, fala, vamos embora, irmão, acorda, se anime no Senhor. E as mulheres, as mais belas, irmã, coisa linda, gente, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, mulheres que profetizam, mulheres que não governam de baixo, mulheres que governam de cima. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, levanta, enfrenta esse negócio, sai daí, vem. Não fique esperando Jesus ir até aí. Sai do seu lugar e vai ao seu lugar de autoridade. Ah, eu estou esperando. Vai, faz um plano de funerária. Você não tem tempo para esperar. Sai desse lugar e vai para o seu lugar de autoridade. Tem bom ânimo, levanta-te. Levanta-te.
Se um exército aqui não se levanta, um cego vai se levantar para ele. Nós estamos de pé, parecendo uma geração que não está nem deitada, que está morrendo, cada dia morrendo um pouco, cada dia desanimando um pouco, cada dia mais descrente, cada dia com mais preguiça, cada dia com menos motivação. Tem de bom ânimo e levanta deste lugar. Tem de, irmão, com mais ânimo. Tem de ler que Ele te chama. Ele te chama. Ele responde o cego com a mesma legislação do céu. É terra comunicando com o céu, é céu comunicando com a terra. Uau! Uau! É isso que o Brasil precisa. É isso que nós precisamos. Casas reconciliadas com o céu reconciliado com as nossas casas. Ele está chamando a igreja. Não é uma igreja deitada, cansada, desanimada. Ele está dizendo: igreja, se anime, se levante do seu lugar. E Jesus falando, disse-lhes: o que queres que eu te faça? Irmão, quem queria ouvir isso aqui hoje dele? E tem gente aqui que se ele perguntar, ele fala: não, eu tenho que pensar primeiro, segunda-feira eu te falo. Uma discípula nossa lá de Brasília chegou. Será que ela está assistindo bem? Tem não? Ela é gaga, irmão. E eu falei: Márcia, é verdade que quando o gago canta, ele não fica gago? Ela falou: eu não acredito que o senhor está me perguntando isso. Eu falei: não, quem tem essa curiosidade, irmão? Irmão, não mente não, por favor. Quem tem essa curiosidade? Irmão, aí discípulo a gente pode perguntar, não é norma? É difícil perguntar para alguém lá fora. Aí eu falei para ela. Ela falou: quando eu canto, eu não gaguejo. Eu falei: então canta. Irmãos, ela cantou. Eu falei: uau, e por que você não ministra com uma voz dessa? Ela falou para mim assim: o que o senhor quer de presente? No dia do meu aniversário, irmãos, quem que não quer? Ela falou assim: o que o senhor quer de presente? Sabendo que eu não tenho dinheiro para comprar, e eu não vou comprar. Mas, irmão, como que é isso? Ela falou: mas pede. Eu falei: e eu vou te pedir algo que você pode me dar, mesmo não tendo dinheiro. Não existe. Eu falei: existe, me dá, ore para que o Espírito Santo me dê as nações por herança. Ela falou: o senhor não brinca não, né? Eu falei: não. Levanta que ele te chama, lançando de si a sua capa. Fazendo o quê? O que ele tinha? Capa, porque estava debaixo do domínio romano. Era cego, tem que ter uma capa para ter uma Bolsa Família. É sério. É sério. É coxo, capa, registro, Roma. Vai dar um auxílio. Esse negócio de auxílio é antigo, irmão. Veio lá de Babilônia. Passa por Roma e chegou no Brasil. Deus falou: levanta. Ele te chama. Olha o que disser para o cego: levanta que ele está te chamando. O que o cego fez? Levantou, arrancou a capa, levantou e foi ter com Jesus. Ele estava com a capa, estava ou não estava? Irmão, ele estava? Ah, tá bom. Ele estava com a capa, estava ou não estava? O que Jesus falou para ele? Levanta que ele
de prontidão, ele levantou, pegou a capa e... Estou indo para o meu lugar. O meu lugar é nele. Roma não me governa. Roma não define quem eu sou. Roma não define os meus limites. Roma não define o meu ganho. Roma não define a minha identidade. Roma não me expõe. Estou levantando, estou jogando a capa, estou indo para o meu lugar de autoridade. E Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Porque o reino, a salvação, é apenas a porta de entrada do reino. Jesus viu e seguiu Jesus pelo caminho. A Bíblia diz que eles vieram para Jericó. Se você observar, Jesus não entrou em Jericó para curar o cego. Provavelmente Jesus entrou em Jericó para dar uma olhada no cartório. Provavelmente Jesus entrou em Jericó para dar uma olhada na dívida do pai, na dívida de Timeu. Observe que o cego não está dentro de Jericó. O cego está fora de Jericó. Mas o pai, quem devia, estava dentro de Jericó. Eu entendo que Jesus entra em Jericó para dar uma olhada na dívida de Timeu. Jericó foi uma região, foi um palco de guerras poderosas, de confronto espiritual. Jericó por um tempo foi conhecido como a terra do sol. Lugar de idolatria pesada, lugar de muita feitiçaria, lugar de sistemas. Quando o povo vai entrar na terra prometida, o primeiro lugar que eles precisam passar é Jericó. Jericó foi uma cidade que se opunha ao plano divino. Jericó era a oposição ao plano de Deus. Chamada pelos assírios por um tempo de a fortaleza fechada. De fato, Jericó era uma fortaleza fechada. No relato da queda de Jericó, quando liderado por Josué, um capitão, um homem de guerra, um homem de coragem. Josué foi um homem de coragem, um homem que não temia, um homem que não tinha medo de inimigo. É aquele homem que olhava o inimigo de baixo para cima, porque o inimigo, pensando que ele estava olhando de baixo para cima, ele viu o inimigo de cima para baixo. Jericó foi palco de guerra, fortaleza fechada. E a Bíblia chega a dizer que ela era bem fechada. Interessante que quando eles vão entrar na terra prometida, escuta isso, na hora de se esbaldar no milagre, entrar na terra, Deus diz: passa primeiro em Jericó. Quando a Bíblia fala sobre bem fechada, a palavra hebraica é bloqueio total. Havia bloqueio. Não é esse bloqueio de coach, ensino, técnicas, não é isso. E nós, pela escassez da revelação bíblica, chegamos a acreditar que temos bloqueios dentro de nós. Como pode um Deus perfeito criar pessoas e colocar nelas bloqueio? Que evangelho fraco é esse? Que ensino antirredentivo, antirreino. Eu não tenho problema se você crê, querido. Não quero confrontar as suas crenças, eu quero demolir essas crenças. Porque os bloqueios, eles não existem dentro de nós, eles estão fora de nós. E eu vou te provar como que alguém pode acreditar que tem bloqueio e o Espírito Santo habita dentro dele. Irmãos, como é isso? Que ensino antirredentivo é esse que nós estamos nos alimentando? Mas quando a Bíblia fala sobre bem fechado, uma fortaleza bem fechada, a palavra hebraica é a ideia de um bloqueio total. Então quando nós olhamos, irmãos, quando nós olhamos para Jericó, nós entendemos que existe um lugar que nós quebraremos esse bloqueio, mas esse bloqueio não está dentro de nós. Dentro de nós está a autoridade para quebrar os bloqueios de fora.
precisa nem pagar por essa. Então, Jericó aponta para os bloqueios de fora. Ei, olha para mim, olha para mim. Se você não vencer o que precisa dentro de você, como que você vai romper os bloqueios de fora? Se você não acredita que o Espírito Santo habita dentro de você e nada te é impossível, como atravessaremos Jericó? Como venceremos essas guerras? Jericó representa sistemas de autoproteção. Escuta isso, sistemas de autoproteção. Jericó aponta para estruturas que resistem à intervenção divina. Jericó aponta para um controle humano contra o avanço de Deus, porque eles diziam: não precisamos de Deus. O problema é porque tem muitas pessoas que entraram em Jericó e se sentiram confortáveis dentro de Jericó, porque por ser uma fortaleza mais alta, escuta, ele agora é parte desse sistema de autoproteção, porque agora ele olha as coisas de cima. Assim é a vida de muitas pessoas que prosperam. Eu até acredito, irmão, que tem muito crente que passa perrengue, não é aqui em Goiânia, é só lá em Brasília ou em outros estados que a gente tem igreja por aí, mas aqui em Goiânia não. Mas eu acredito que tem muito crente que passa perrengue, é porque a gente merece mesmo. Porque entramos em Jericó, ficamos em Jericó e amamos a autoproteção humana. Aí criamos estruturas que começam a resistir à intervenção divina. Uma outra coisa importante em Jericó eram as muralhas, símbolo de segurança. Há pessoas que elas começam a prosperar, elas começam a se sentir segura. Irmão, não sinta segura porque você está ganhando dinheiro, porque amanhã você pode não estar ganhando dinheiro e você vai ver o tanto que essa sensação é ruim. Se sentir seguro quando está ganhando dinheiro, se sentir seguro quando tudo está dando certo, se sentir seguro quando você está no topo, se sentir seguro quando você está vendendo, quando você está ganhando, quando você está promovendo, quando você está caminhando, quando você está na frente, não atrás. Pessoas que começam a usar essa arquitetura de segurança quando elas começam a crescer na vida. Na tradição judaica, Jericó representa a segurança baseada no homem. Aponta para a independência de Deus. Aponta para a resistência espiritual organizada. A pessoa é tão organizado, que ele próprio é resistente contra a presença do Senhor. Você sabe por quê? Se a resistência é quebrada, a primeira coisa que Deus vai falar: sai de Jericó. Jericó é o retrato do mundo de hoje, irmãos, que diz: não precisamos de intervenção divina. Sei cuidar da minha casa, sei cuidar da minha família, sei cuidar dos meus business, sei fazer investimento. Eu sei, eu consigo, eu posso. Muralhas que nos fazem sentir por cima, vivendo em cima, segurança em cima, enquanto a nossa segurança deveria ser no Senhor. Mas entenda uma coisa: na caminhada para a promessa, na caminhada da nossa conquista, o primeiro lugar que você deve sair é Jericó. Porque Jericó não é um lugar de parada. Ou nós entregamos Jericó, ou Deus derruba Jericó. É assim. Porque Jericó é um lugar onde, escuta isso, Jericó é um território onde Deus trata a nossa disciplina. Graças a Deus, em Goiânia não tem gente indisciplinada. Estava lendo um artigo hoje de um grande empresário japonês, dizendo, Leandro, que ele mandou todos os empregados dele que chegavam na hora certa. Irmão, o cara mandou todos os funcionários dele, da minha, que chegava na hora certa. Imagina o choque dentro da empresa. Mas os caras que chegaram na hora certa, eles não chegam na hora certa, eles chegam no último minuto do limite deles. Eles já estão correndo risco. Quem prospera chega antes, respira antes,
lê o mercado antes, entende antes. Os prósperos se antecipam e eles não usam o último minuto do limite que eles têm. Para nós no Brasil, irmãos, entender isso, vamos voltar para cá. Observe que Jericó é ao mesmo tempo oposição, mas também é primícias. Presta atenção nisso, isso é muito forte, irmãos. Ao mesmo tempo que Jericó é oposição, Jericó é primícias. Porque eu disse que Jericó, Deus trata a nossa, quem lembra? A nossa o quê? Não, mas não dá para falar todo mundo alto, que eu não estou entendendo. A nossa disciplina, amém? Por que Deus trata a nossa disciplina em Jericó? Porque em Jericó estão as nossas muralhas, a nossa autoconfiança. E é nesse lugar que no livro de Josué, Deus falou: entra em Jericó, não pega nada de Jericó, Jericó é minha. Deus estava dizendo: vocês vão passar pelo que é meu. Para entrar na promessa, tem que colocar a vida em ordem. O meu, vocês não tocam. Aí já tem gente que está pensando que já é, vai falar de dízimo. Não, eu nem falei, os irmãos já estão vindo entregar. Quem viu, irmãos? É porque eu estou falando sobre primeiro. Escuta, eu estou falando sobre primícia. Estou falando sobre primeiro. Dízimo é primeiro? Sim, dízimo é primeiro. Mas, irmãos, nada faz sentido ser primeiro se a presença não for a primícia máxima da sua vida. Não faz sentido conquistar se eu não tiver coragem, entender que Jericó pertence a Ele e não a mim. A primeira etapa para entrar na terra é vencer Jericó. Aquilo que mais me resiste, sabe o que é que mais nos resiste? A quebra de princípio. Interessante que nós não temos o hábito de manter o princípio, mas temos o hábito de quebrar princípio e pedir perdão pela quebra dos princípios. Então em Jericó está, queridos, o que mais resiste é aquilo que nós precisamos reparar definitivamente e entregar nas mãos do Senhor. Outra coisa importante sobre Jericó é a palavra liberada. Depois da queda de Jericó houve uma declaração muito séria em Josué capítulo 6, versículo 26. Olha a palavra: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Por quê? Deus falou: Jericó é minha. Deus estava dizendo: cuida de tudo que é de vocês. Jericó é minha. Não queira usar Jericó a benefício de vocês. Deus estava trabalhando a disciplina daquele povo. Não é sobre opinião, irmãos. Eu tenho uma outra. Não é sobre opinião, é sobre Bíblia. Aqui Deus estava trazendo uma intervenção espiritual, uma ordem, um mandamento. Todo mandamento tem uma recompensa. Ou mantendo esse mandamento, vivendo o mandamento, ou quebrando, a recompensa vem. E Deus falou: maldito é aquele que tocar em Jericó. Jericó é minha. Quer entrar dentro da promessa de vocês? Comece a colocando a vossa vida em ordem. O que é primícia é meu, não toque na primícia, continue a jornada. E Deus falou: maldito o homem que tentar algo em Jericó. Deus coloca Jericó sobre um juízo, presta atenção, presta atenção. Deus põe Jericó sobre um juízo específico. A recompensa da quebra de um princípio é juízo. Alô? A recompensa da quebra de um princípio é juízo. Ele disse: não restaurem Jericó, não é com vocês, é comigo. Não queira colocar novidade naquilo que é meu.
Irmãos, nós queremos colocar tanta novidade naquilo que é do Senhor, que nós começamos um ambiente de oração, a gente só fala. A gente não para ouvir Deus. A gente não tem um momento de contemplação para ouvir. Aí alguém fala assim, é por isso que eu só fico calado. Não, irmão, você fica calado porque você não ora. É diferente. Deus estava mostrando para eles que o que era dele ninguém tinha que trazer tendência. Era um marco espiritual, não apenas histórico. Jericó, olha para mim, não era só uma cidade destruída. Jericó era uma cidade proibida. Ajuda a libertar seu irmão, no amor. No amor, fala para ele, é preciso. Não, do jeito que você falou, não foi no amor não, foi com raiva, irmão. Fala no amor, fala, irmão, é preciso romper com tudo aquilo que é proibido. Diga a ele, tudo aquilo que é proibido. Fala para ele, afasta da sua vida. Não, de jeito ele está pondo para dentro. Fala para ele, irmão, fala, mão, joga fora. Mas fala para ele, não joga para cima de mim não. Fala, afasta da sua vida aquilo que é proibido. Todas as vezes que você, nós nos envolvemos com aquilo que é proibido, quebramos princípio. E esses princípios quebrados se transformam em dívidas para a nossa caminhada. Quando a Bíblia fala que Jericó era separada, a palavra hebraica é herem. Herem é semelhante ao processo de santificação. Todas as vezes que essa palavra hebraica foi usada na Bíblia, era para quando Deus falava assim, separa para mim, herem. Tipo assim, vem cá pastor, ó. Deus falava assim, ó, o primogênito é meu, separa para mim, herem. Ele fala, herem, separa. Quando Deus falava assim, separa, Deus falava assim, é meu, para o meu uso, não toca no que é meu. Não toca no Ceará, nem no cearense, porque a seara é grande, pouco é o Ceará. Então todas as vezes que Deus fala herem, escuta isso, nós temos que entregar e proteger. Por quê? Porque pertence a Ele. Jericó era herem, totalmente do Senhor, consagrada. Definitivamente nada deveria ser retirado de Jericó. Quando Deus fala sobre herem, de separação na Bíblia, aquilo não podia mais ser usado, escuta isso, ser usado pelo homem. Não poderia mais ser aproveitado pelo homem. Não poderia mais ter o controle do homem. Ficava exclusivamente sob o domínio do Senhor. E onde aparece isso? Na queda de Jericó. A cidade, Deus fala que era herem. Tudo deveria ser destruído para ser preparado para Deus. Tem muita coisa que nós estamos usando, que nós deveríamos tirar da nossa vida. Tem muita coisa que estamos usando como nosso, e nós nunca deveríamos ter tomado para nós. Josué 6,17, porém a cidade será herem ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Irmãos, presta atenção nisso. Somente quem? A prostituta viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. A palavra mensageiro é shaliach em hebraico. É a mesma palavra, é semelhante à palavra Messias. Shaliach, enviado, emissário. Essa igreja está cheia de emissários. Está cheio de shaliach. E por que nós não estamos encontrando as prostitutas? Por que nós não estamos encontrando aqueles que estão padecendo na rua? Por que um glória a Deus aí, irmão? Pelo menos um. Não, irmão, é nós. Somos nós que vamos encontrar eles, irmão. O negócio dos perdidos é conosco, irmãos. Alô? O negócio dos perdidos é conosco, sim ou não? Está comigo ou não? Não, está ou não está, irmão?
O negócio de encontrar os perdidos está conosco. Então, deixa eu te falar, por que Deus fez isso? Primeiro, para quebrar. Por que eu preciso abrir mão daquilo que é proibido? Porque Deus quer quebrar em nós o espírito de posse. Israel estava entrando numa terra rica, presta atenção, numa terra rica. O risco imediato era: agora tudo é nosso. Deus falou: eu vou quebrar por onde vocês mais são sediados. O risco imediato era: vai ser tudo nosso. Deus interrompe isso, colocando as coisas em ordens. Aqui está o princípio. Escuta, tudo que é primeiro pertence a Deus. O seu melhor tempo pertence a Deus. O melhor tempo da sua família pertence a Deus. Eu vou falar algo, mas pode chocar muita gente. Não conduza a sua família para a igreja. Primeiro conduza a sua família ao Espírito Santo. Porque se você conduz a sua família para a igreja, eles se desviam, eles se afastam. Quando você conduz ao Espírito Santo, eles criam um vínculo eterno com Ele. E eles passam a amar a igreja. A Luísa chegou mais outono e falou: após, eu achei que o senhor não ia estar aqui não. Eu falei: Luísa, eu gosto mais de igreja. Eu entrei no avião e vim embora. Segunda coisa, estabelecer a ordem espiritual. Antes de possuir algo, nós precisamos nos submeter à presença. Senão nós trocamos a presença por aquilo que nós possuímos. A presença é mais importante do que possuir. Esse evangelho que te leva a possuir e não te aproxima da presença, corre com toda a sua força dele. Ele é ilegal, ele é ilegítimo, ele não passa pelo crivo da verdade. Herem ensina que você não controla tudo. Quem gosta de controlar as coisas, irmão? Ô, irmão, não, por favor, irmão. Aqui é onde a gente é tratado, entendeu? Quem gosta assim de... pelo menos um pouquinho de controle, pelo menos um pouquinho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho mesmo. Quem gosta, irmão? A gente gosta de controlar até a vida dos outros, irmão. Não, gosta ou não gosta, irmão? Olha para quem está ao seu lado, diga: nem tudo que você conquista é seu. Escuta, Deus pode definir destino a partir daquilo que você recebe. Para impedir a contaminação, eu vou partir para finalizar. Jericó era uma cidade cananeia. Práticas de idolatria. Escuta, sistemas espirituais estranhos. Cultura apóstata, totalmente oposta à aliança com Deus. O Herem funciona como um corte radical desse sistema. Não é sobre manter amizade, é sobre cortar definitivamente. Vou repetir, não é sobre manter amizade, não é sobre manter vínculos, é sobre arrancar raízes e entender que aquilo não é meu. Exemplo, Josué 7:16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste, não nos oculte. E respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei
contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa. Da onde era a capa? Da onde era a capa, irmão? Não era da 44. Não era da Zara. Era da Babilônia. O ápice da mistura. 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. O problema é que quando nós nos envolvemos com esse sistema de Jericó, isso vai terminar na nossa tenda, na nossa sala, debaixo do nosso colchão, no nosso leito. Isso vai terminar em casa. Versículo 24. Então Josué, todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, a cunha, o ouro de seus filhos, suas filhas, seus bois, jumento, ovelha, tenda, tudo quanto ele tinha. Levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou. Preciso terminar esse texto aqui. Queridos, não foi só desobediência aqui, foi uma violação de uma ordem espiritual. E a derrota não foi na casa de Josué. Toda Israel foi derrotado na guerra. Jericó não era só inimiga, era um território onde Deus estava ensinando limites espirituais. Há um pensamento rabínico que diz que aquilo que eu coloco sobre Deus não pode ser reutilizado pelo homem sem consequências. Sabe, irmãos, nós não podemos querer usar Deus para os nossos benefícios. Nós não podemos querer usar Deus para os benefícios do nosso ministério, porque pensamos ter ministério. Nada é nosso. Nós temos que acreditar que estamos sendo preparados para sermos usados por Ele. Pessoas que não têm limite estão querendo usar Deus, colocar Deus nos seus ministérios, colocar Deus nos seus business, estão transformando ministérios em business, ministérios em negócio, e nós temos as nações para ganhar para Jesus. Harém cria uma fronteira invisível, não é só proibido, mas é o sagrado que se torna perigoso. Aí eu vou finalizar, agora eu finalizo mesmo. O pastor fala que vai terminar e não termina, né, irmão? Mas tem um homem mais à frente que tentou reconstruir essa cidade. O nome dele foi Hiel de Beit-El, de Betel. Esse homem disse: eu vou reconstruir Jericó. Sabe o que aconteceu? Depois você lê 1 Reis 16:34. Quando Hiel lançou os primeiros fundamentos em Jericó, o primogênito dele morreu. Mas ele disse: vou construir. Porque no Brasil, aqui na Terra Santa e nem em Goiânia, tem muitos pais seguros nas suas expectativas de fé, expectativas bíblicas, e os primogênitos já estão mortos. Perderam a visão, perderam o destino. Eles não sabem onde eles estão, eles não sabem quem eles são, eles não sabem o que eles querem, eles não sabem para onde eles estão indo. Porque tem alguém insistindo com Jericó. Aí a Bíblia vai dizer que ao terminar os portões, ele lança o fundamento, o filho primogênito morre. Quando ele vai fechar os portões, a Bíblia diz que ele perde o filho mais novo. Só que um judeu de Judá não tem só um filho, ele tinha vários filhos, do primogênito ao mais novo. Todos pereceram enquanto ele estava empreendendo no lugar que ele precisava entregar para o Senhor. Isso revela algo muito sério. Não era sobre uma maldição emocional, era uma sentença espiritual ativa. Reconstruir Jericó, insistir com Jericó, insistir com aquilo que eu preciso romper e que eu preciso entregar definitivamente para o Senhor, se torna algo muito perigoso.
Tentar restaurar aquilo que Deus já encerrou é problema. Olha para mim. Cuidado com os seus negócios. Cuidado com os seus business. Irmão, por favor, eu estou falando não apenas na função de apóstolo. Estou falando com o pastor. Não pegue uma ideia que você tem e coloque um sócio. Se ele não é fiel a Deus, se ele não é fiel à sua esposa, e se ele não é fiel aos dízimos, ele vai te falir. Ele está vindo de Jericó. Por favor, se você orar, chegar para mim e falar: não, mas nós temos uma palavra de Deus, nós oramos, Deus disse sim, eu vou fazer essas perguntas, e se você falar que não é, eu vou te provar na Bíblia que não foi Deus quem falou com você, porque Deus não quebra princípio por Ele mesmo estabelecido. Jericó se torna um símbolo em um território perigoso, e eu não posso restaurar aquilo que Deus já encerrou. Cuidado com aquilo que você está lutando, e Deus está tentando te dizer que Ele já fechou esse ciclo. Deus está querendo te dar uma nova oportunidade. Deus está querendo promover uma nova jornada para você. Deus te colocou nesses dias em um lugar de refrigério. Deus está te chamando para o lugar do refrigério máximo. Deus está te chamando para um lugar onde você vai ouvir a sua voz. Deus está te chamando a um lugar onde Ele vai direcionar você. E quando Deus direciona você, Ele direciona a tua casa. Deus está te chamando a um lugar onde o primogênito estará seguro, onde os seus filhos estarão seguros, onde a sua esposa estará segura, onde a sua alegria estará segura, onde os seus negócios estarão seguros, onde aquilo que você faz estará seguro, o seu dinheiro, o seu patrimônio, tudo aquilo que você empreende estará seguro. Mas entenda, nem tudo pode ser reconstruído. Deixa ir. Há coisas que Deus destruiu para você não estar ali mais. Há perímetros que Deus já fechou porque Ele está te tirando de lá. Não volte a este lugar. É preciso ter coragem, Josué. Acã pode colocar em risco a história nesse momento. Mesmo assim, perdendo o primogênito, todos os filhos, aquela cidade continua a existir depois de algum tempo. E no tempo de Jesus ela está habitada. Mas isso mostra que o juízo foi real e a palavra se cumpriu. E a história continua. Mas Jericó está na memória eterna do Senhor. Quando Jesus chega em Jericó, Ele entrou para saber quem é que estava guardando o princípio. O cego era cego, mas conhecia a palavra. Estava fora. Fora do que? Está fora de Jericó. É possível que você esteja no centro da vontade de Jesus. Jericó marcada por uma interdição espiritual, cenário de juízo e separação. Deus queria que todos estivessem fora, e Bartimeu está fora de Jericó. É cego, fraco, mas está fora. Cego e fraco. Ele decidiu acreditar que um dia o rei vai chegar no meu campo. Por quê? Porque eu estou cego, fora da cidade, à beira do caminho, marginalizado por Roma, separado do território, excluso como homem, fora do sistema. Mas Bartimeu vive na espera do seu milagre. Bartimeu vive na certeza
Bartimeu sabe que uma hora ele vai chegar. E quando Jesus chega em Jericó, Bartimeu não estava em Jericó. Cego, fraco, marginalizado, mas era fiel à palavra de Deus. Dependendo de Roma, mas Jesus não esqueceu dele. Dependendo de Roma, Jesus nunca esqueceu de Bartimeu. E quando ele entra em Jericó, lá estava a dívida de Timeu, porque vários historiadores, rabinos, que narram várias histórias extra-bíblicas, e são rabinos messiânicos. Eles dizem que naquela época, Timeu, seu pai, tinha uma dívida. Não tendo como pagar os credores, havia um costume: eles furavam os olhos dos primogênitos. Então o filho pagava na carne a dívida dos pais. Em Jericó encontramos um filho cego. Ele não é cego por causa de um pecado, ele está cego por causa da dívida dos seus pais, porque os seus pais ainda estão em Jericó. Mas Jesus chegou em Jericó. Warley, põe o primeiro texto. Eu quero orar em cima disso. Observe, Jesus não foi para o meio do caminho. Jesus já não foi seguir para Jerusalém. Jesus foi em Jericó. Ele sabia quem estava em Jericó. E ele sabia quem ele não encontraria em Jericó. Jesus olha Jericó. Agora Jesus sai de Jericó e entra naquela estrada dos mercadores que chega em Jerusalém. E à beira do caminho, aqui, irmãos, eu consigo acreditar que ele não estava ali por uma esmola, ele estava ali esperando por Jesus. Espere por Jesus, irmão. Aconteça o que acontecer, continue esperando por Jesus. Pode parecer que tudo está parado, mas se Ele tem sido a sua prioridade, se os princípios estão guardados no seu coração, continue esperando, Ele vai chegar. E quando eu estava vindo, eu falei com a Adriana, falei, bem, eu acredito, bem, eu sinto que hoje Ele vai chegar lá para alguém. Isso pode parecer que é um impacto para a sua alma, não, irmão? É porque alguém que está aqui hoje está sofrendo, tem tempo, está passando a moída, tem tempo, mas você tem guardado o teu coração e você tem confiado nele com toda a sua esperança, com toda a sua fé. Essa situação não vai ficar assim, sua vida não vai ficar do jeito que está. Jesus está aqui. Ele veio por alguém nessa noite. Eu vou repetir, eu não acredito que aquele cego, Fábio, ficou ali por causa de esmola. Ele sabia, não estou em Jericó, Senhor, estou esperando pelo Senhor. A prova, Yeshua ben Davi, Yeshua ben Hamelech Davi, Jesus, filho de Davi. Ele sabia quem ele estava esperando, porque quem espera sabe quem está esperando. Quem espera sabe quem está esperando. Ele não tocou em ninguém em Jericó. Ele não visitou ninguém em Jericó. Mas ele tocou em alguém que estava separado, fora de Jericó, porque não tocou naquilo que estava separado. E esse cego ouviu uma das expressões que para mim é uma das mais poderosas da Bíblia: o que queres que eu te faça? Irmão, é fácil demais, é ou não é? Difícil é romper com Jericó. Difícil
é colocar as primícias em ordem, as prioridades em ordem. Mas para aquele cego não, estava sentado, porque ele sabia, ele vai passar por aqui. O fiel sabe, o filho sabe, o justo sabe. Aquele cego tinha uma certeza que por maior que fosse a dívida do seu pai, a do Senhor nunca falharia. A vontade do Senhor, a presença do Senhor, o toque do Senhor, a palavra do Senhor jamais falhará. Continue crendo. Quem sabe hoje a palavra, essa palavra é para você. Quem sabe essa palavra hoje é para você. Coloca o outro, o Arley. Quarenta e seis. Sete. Oito. 9. A profecia para você, irmãos, esse versículo. É alguém que já pode ouvir a voz dele dizendo: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Alguém que consegue ouvir essa voz do seu espírito: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Levanta-te, pois Ele te chama. Tem de bom ânimo. Levanta-te, porque Ele te chama. Chamar é gritar em alta voz. O seu nome é o nome que Ele está chamando nessa noite. Aconteça o que estiver acontecendo, o seu nome está sendo chamado em voz alta, Kalel, em voz alta pelo Senhor. Ele está chamando em voz alta, Kalel, chamando em voz alta, Kalel. Kalel, antes do milagre, ele disse o nome dele, Kalel. Ele gritou em voz alta, ele chamou. Deus está dizendo para você nessa noite: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Levanta-te. Deixa eu te falar, o despertador pode te acordar, mas ele não pode levantar você do lugar. Mas a voz diz: tem de bom ânimo. Levanta-te, porque hoje mesmo Ele te chama. Levanta-te, tem de bom ânimo, porque hoje mesmo Ele te chama. Hoje mesmo Ele vai te tirar deste lugar. Não importa se a dívida daqueles que passaram antes de você jogou você nesse lugar, e também não importa se essa dívida é sua. Tem de bom ânimo. Levanta-te, porque Ele chama o seu nome bem alto na eternidade. E essa é a noite de você dizer para Ele aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer falar. Porque depois que Ele disse bem alto a voz o nome daquele homem, Ele disse: o que queres que eu te faça? 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 Nós não sabemos dizer o que nós queremos se a nossa alma ainda está misturada com Jericó. Mas se você quer romper com Jericó, tem que ter muita fé, irmão. Tem que ter coragem para não terminar como Acã.